Olá pessoal, eu vou dar continuidade então à nossa explicação da lógica empregada para o sombreamento dessa página. Então no vídeo passado a gente havia parado no sombreamento do primeiro quadro e agora a gente vai continuar sombreando os outros quadros, né? Sombreando, colocando brilhos, detalhes específicos dessa etapa da arte final. Então eu vou começar aí trabalhando com esses hologramas, né? Então a gente tem esses dois quadros, o quadro 2 e o 3, que tem um holograma. Holograma é um assunto que eu vou ter que pegar algumas referências visuais, né? Porque não é algo que eu tô tão acostumado de fazer. Então quando é um assunto assim que eu preciso de referência, que eu não tenho certeza de como poderia ficar interessante, eu vou pegar algumas referências visuais na internet, né? Vou procurar filmes que tem hologramas, alguma coisa assim que faça eu pensar mais. No layout a gente já utilizou referências, mas mesmo assim a finalização ela vai precisar de algumas referências mais específicas do holograma. Então essa parte aí eu estou transformando as linhas em branco, porque com as linhas do holograma em branco eu vou conseguir trabalhar melhor com o glow, que vai fazer com que o holograma fique com cara de holograma, né? Então esse holograma ele tem vários elementos pequenos, tem os textos, esses textos não são relevantes, por isso que a gente colocou nesse tamanho e inverteu, porque eles estão ali mais para exemplificar que existe alguma informação, mas eles não estão ali para distrair o leitor da informação principal, que é a informação que está na legenda, né? Que nesse caso ela tem legenda e não um balão de fala. Tá? Então isso que eu estou fazendo, que é duplicar a camada e aplicar um Gaussian Blur, um blur gaussiano, é o que a gente chama de glow, né? Então eu pego uma camada que eu tenho a linha, no caso essa linha do holograma, do desenho do holograma, duplico essa linha e aplico um blur gaussiano, ou Gaussian Blur. Isso que eu estou fazendo agora é criar uma espécie de tabela, que é um elemento assim que geralmente eu vejo nos hologramas, essa tabela, e que eu acho que fica interessante, né? Então para criar, eu criei tudo na vertical, depois agora eu dei um rotate 90 graus e comecei a utilizar a mesma linha para fazer na horizontal. Depois apaguei os elementos externos e agora estou aí, ó, as referências que eu tenho de hologramas, né? Olhei essas referências, busquei um padrão entre eles de brilho e tudo mais e vou continuar. Agora eu vou acrescentar uns brilhos maiores nas regiões dos chakras, que são as regiões importantes, e alguns elementos ali que eu acho que são interessantes brilharem no holograma. Tá? Então eu vou, no feeling mesmo, né? Vou aplicando os elementos para fazer com que essas linhas que estavam avulsas aí no requadro pareçam com linhas de hologramas. Tá? Utilizei aqueles dois ali dos filmes, agora estou aplicando mais umas formas pré-prontas, uns vetores do Photoshop, né? Para conseguir trazer todos esses elementos. Vejam que lá no fundo, bem fraquinho, está os quadriculados que eu tinha colocado. Né? Agora aplico mais um airbrush para dar um contraste maior, porque quando eu uso o preto no airbrush, eu consigo fazer com que o branco brilhe mais, porque o branco vai brilhar mais pelo contraste com o preto, né? Baixo um pouquinho a opacidade e ainda tem a questão dos textos, né? Que eu vou trocar os textos para branco, né? Para que fique mais interessante, eu vou ver esses que estão faltando, né? Sempre os detalhezinhos. Depois eu vou dar uma organizada, vou dar uma duplicada, aumentar os textos. Mas enfim, eu vou agora me focar em organizar esses elementos, né? Esses textos estão bem pequenos mesmo, a fonte está bem pequenininha mesmo e está invertida para ter um flip horizontal, um flip horizontal para conseguir inverter, né? Aí organizo os elementos visuais, tudo. E por último vou fazer a pintura dos tons do personagem, né? Depois que eu pintar esses hologramas. Joguei também as layers por cima do personagem, para parecer que o holograma é um holograma de realidade aumentada, né? Ou seja, eu estou trazendo elementos que não existem na realidade para falar do personagem, que é o que está coerente com o texto. Então aí eu vou usar o personagem e vou usar aquela técnica que eu falei antes, que é você criar uma camada
pintar ela com preto, e essa camada é uma máscara da layer anterior. Aí o que eu faço para não ficar tudo preto assim? Eu diminuo só a opacidade, mas o tom da camada em si é preto. E ele vai combinar com os tons do personagem. Então, onde que é cinza, ele vai ficar um pouco mais cinza mais escuro, onde que é branco ele vai ficar mais cinza, né? Um cinza mais clarinho, né? E depois que eu dei uma pincelada geral, eu vou com esse pincel mais fininho e ajeito os detalhes da sombra, que funciona nesse caso como uma máscara da camada de tons. Essa camada de tons, como eu falei antes, ela é feita separadamente, então pinta a pele, pinta as roupas, e depois eu dou um merge, ou seja, eu junto todas as camadas para ficar mais fácil de eu aplicar essa camada aí que vocês estão vendo de preto, né? Que é uma camada máscara de sombreamento, com baixa opacidade. Geralmente eu baixo a opacidade entre 20 e 30, mas vai depender muito do tipo de iluminação, né? Se eu quero um contraste alto, 40, 50, vai ficar bem escura a sombra mesmo. Tá? Isso pode ser aplicado também na pintura, né? Tem algumas pessoas que aplicam esse tipo de técnica na pintura. Então aí trabalho mais com os tons, com os detalhezinhos, né, dessa sombra de recorte. E quando tem esses pontinhos brancos, eu vou na camada original, os pontinhos, caso eu ache que isso está se destacando muito, que está chamando muita atenção, e vou na camada original e pinto com a cor base. Então, se na minha camada original a cor base é o cinza, que eu estou pegando aí, eu pinto ali com cinza que automaticamente ele vai sumir, né? Esses pontinhos em branco geralmente ficam porque quando a gente está pintando os tons do personagem é muito difícil preencher perfeitamente, né? Sempre fica alguma coisinha ou outra, só que depois a gente vem na etapa do sombreamento e ajeita esses elementos, né? Então aí está o quadro 2 pronto, né? Então vamos agora repetir esse processo de sombreamento e iluminação do outro quadro, ou mais específico de effects, né? A gente está usando efeitos para transformar esse desenho de tons e essas linhas em holograma, né? De realidade aumentada. Eu vou ajustar alguns elementos, né, que eu não gostei, vou sobrepor algumas camadas, e daí vou passar a fazer a mesma coisa de antes. Agora, a primeira etapa, converter todas as linhas em branco, depois duplicar essas linhas em branco, e essa camada de cópia eu vou no Filter, Blur, Gaussian Blur, e aplico um Gaussian Blur em tudo, numa camada copiada. O que vai acontecer? Essa camada copiada, ela vai trazer aquele, como se fosse um neon, um brilhozinho assim para a camada anterior. Tá? Aí agora é uma coisa bem mecânica, aí, camada por camada, porque a gente separa tudo que fica melhor da gente se achar e depois editar. E transformar tudo em branco. Vocês estão vendo que eu estou abrindo essa janela é a janela do Hue Saturate. Qual que é o atalho dela? É Ctrl U. Né? Então, Ctrl U, você vai na janela do Hue Saturate e aumenta o Lightness em direção ao branco. Você aumentando o Lightness em direção ao branco, tudo fica branco. No caso dos textos, eu vou mesmo ali na caixinha de texto e transformo os textos em branco. Tá? Então esse quadro ele é bem parecido com o quadro anterior, né? A técnica, a iluminação, né? Que é basicamente fazer as etapas do padrão de holograma que a gente criou, né? Então a gente cria padrões visuais e depois vai repetindo. Uma coisa bem interessante nessa etapa de se refletir, já que vocês estão olhando como que funciona esse sombreamento, é pensar no concept art. A gente vai ainda apresentar alguns vídeos falando sobre concept art. Concept art basicamente são as definições estéticas de um projeto visual. Então você tem uma história em quadrinhos, você tem uma animação, você tem definições estéticas. Aquela maneira que você está fazendo não é a única maneira, não é nem a melhor nem a pior, é a maneira que você considera que é mais adequada para aquele conteúdo, para aquele contexto. Então nesse contexto a gente considera que essa estética é adequada. Então esse tipo de finalização, esse tipo de sombra, esse tipo de brilho, ele mostra as escolhas estéticas nossas, junto com o nosso estilo também, né? Porque não é uma coisa neutra, a gente não escolhe só aquilo que é melhor para o projeto, a gente escolhe aquilo que a gente gosta mais e aquilo que a gente consegue fazer tecnicamente, né?
Porque, obviamente, eu não vou escolher uma técnica de desenho que eu não consigo fazer, porque eu não vou conseguir fazer essa técnica de desenho, né? Mas sem ser redundante, o que que acontece? O concept art é a definição. E essa definição está de acordo com aquilo que a gente consegue fazer, ou seja, com as nossas habilidades, e com aquilo que a gente considera que é mais relevante para o projeto. Então, por exemplo, eu falei anteriormente que esse projeto ele tinha uma necessidade, ele tem uma necessidade de otimização. Então, a gente tem mais de 300 páginas para fazer, a gente precisa ter uma simplificação. A gente não vai poder fazer um sombreamento perfeito para cada personagem, porque isso aí pode nos custar muito tempo. Só que ao mesmo tempo a gente gosta de uma qualidade estética, isso nos atrai. Então a gente vai tentar fazer o melhor que a gente consegue da maneira mais rápida possível. É o máximo de eficiência no mínimo de tempo e de energia, né? Esse que é o nosso lema, né? Só que se a gente enxerga que uma coisa não está boa, que não ficou interessante, o que a gente faz? A gente revisa. Então, todos os capítulos, isso que vocês estão vendo, é uma página que faz parte do capítulo 3, né? É a página 4 do capítulo 3. Essa página ela vai ser feita, a gente vai finalizar o capítulo. Só que depois que a gente termina um volume, né? Que a gente está ainda nas definições de quantos volumes vão ser essa graphic novel, mas depois que a gente termina um volume, a gente volta e revisa tudo que tem que ser revisado. Desenho, texto, concept art, porque o concept art não é uma coisa assim imutável, né? Então, às vezes as definições iniciais do projeto elas mudam e aí você vai ter que voltar algumas etapas para adequar isso. Então, por exemplo, a gente está no capítulo 3 da história. Algumas definições estéticas do capítulo 1 mudaram até o capítulo 3. O desenho aperfeiçoou, a linha aperfeiçoou. Então, depois a gente volta e faz uma adaptação, né? O essencial não mudou, mas algumas questões técnicas mudaram. Então a gente vai sempre estar tentando adequar, né? Sempre conversando entre equipe, né? Para dizer, pessoal, acho que tem que ir por aqui, o que vocês acham? No caso, eu sou diretor de arte, porque eu estou colocando em primeira pessoa, né? Então eu digo, eu acho que é por aqui nesse projeto, né? Aí alguma pessoa vai falar, não, acho que é melhor fazer tal coisa, vai ficar mais interessante. Então tem que ter uma discussão com a equipe, porque senão a equipe não fica motivada. Quem vai querer trabalhar no projeto, você não pode pensar na definição de arte. É interessante pensar em conjunto, né? Só que é interessante também ter uma pessoa responsável para fazer isso, senão fica uma coisa às vezes desorganizada, porque se todo mundo quiser uma coisa, cada um quiser uma coisa diferente, quem é que vai tentar encontrar esse meio termo, né? Geralmente a pessoa que está responsável, né? Então aí usei as técnicas do quadro anterior e terminei esse quadro 3 colocando holograma e colocando a sombra do personagem. Eu vou comparar o layout, vou ver o que precisa ser feito ainda e ainda tem que pensar se falta algum retoquezinho, se falta alguma coisa, né? Só que eu vou continuar, vou seguir adiante com... Agora eu vou para o quadro 4, né? Esse quadro 4 está bem simples, está bem tranquilo de fazer. Eu vou começar a pintar pintando primeiro o fundo, né? O cenário, vou pintar o fundo para criar um contraste, né? Porque eu vou ter meu balão bem branco depois ali em cima. Porque eu não preciso de ter nada no fundo, né? Porque esse foco é nele doente, né? Então tem o personagem nele doente. E ainda tem essa experimentação da sombra projetada. Eu não gostei muito dessa sombra projetada, mas eu vou deixar aí. Caso eu mude de ideia, depois eu tiro. Porque às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Vai depender muito de como ficou, né? Não achei que ficou interessante. Eu poderia ter duplicado o personagem, poderia, mas a ideia que eu utilizei aí é fazer a sombra projetada com uma forma um pouco amorfa, né? Teve uma parte de tons aí que ficou faltando, que é essa tampa aí dessa bolsa d'água, né? Ela ficou faltando. E aí, continuando no processo, eu vou utilizar aquela técnica que eu já falei, que é a técnica da layer preta com baixa opacidade, da layer preta em máscara com baixa opacidade, para fazer esses tons, que vai ser feito de uma maneira bem rápida, como vocês podem ver. Vai ficar em torno de 20 a 30%, né? Porque eu não quero um contraste tão grande, senão, como eu falei antes, eu aumentaria isso aí. Essa sombra de recorte, conforme você vai pegando prática, ela fica bem fácil de se fazer. E uma coisa bem interessante disso, pessoal, essa sombra de recorte, ela utiliza a mesma lógica que você se utiliza numa sombra para uma pintura altamente renderizada.
Então vamos supor que a gente quisesse fazer um concept art com uma pintura super renderizada, tipo como se fosse pintura digital hiperrealista, né? A base da sombra é essa mesma base, que é o que? Uma sombra de recorte. Qual que vai ser a diferença entre essa nossa sombra e a sombra de uma pintura renderizada? Vai ser que você vai ter meios tons entre o claro e o escuro, muitos meios tons. E no escuro você vai ter meios tons, graduações de cinza, até chegar no preto. Essa é a diferença. Mas sempre vai ter uma sombra que vai definir a forma, ou um brilho que vai definir a forma. Aí eu aplico uma textura com alguns pontinhos para parecer que é um roupão de um material mais fofo, assim, né? Tá? Tô olhando de novo isso aí, eu acho que fica melhor mesmo sem essa sombra projetada na parede, né? Então a gente tem que dar uma olhada de novo no texto para ver se ficou legal, então podemos ir adiante. Só que antes tem um retoquezinho aqui, essas linhas do holograma estão passando muito na frente do rosto do personagem, eu acho que é mais interessante tirar isso, né? Nem vai dar para ver muito, mas é interessante. E esse último quadro aí, o personagem fazendo uma alusão ao Sócrates, né? No livro Apologia de Sócrates, eles fizeram uma dessas ilustrações, né, que mostra o Sócrates sentado, discursando, e os seus discípulos, né, em torno dele. Ele está fazendo alguns discursos sobre o sentido da vida, sobre o que significa a morte, né? Então aí eu uso um pincel de textura. Muitos desses pincéis, pessoal, eu consegui no site do Goro Fujita. Ele disponibiliza alguns pincéis que ele utiliza e são muito bons. Esse pincel é um pincel para rocha, né? Eu não estou lembrando agora como é que é o nome desse pincel, mas depois eu posso dar uma olhadinha, né? E falar para vocês. Mas o Goro disponibiliza gratuitamente no seu site alguns pincéis que ajudam vocês a texturizar, a fazer algumas coisas, né? É mais interessante, pessoal, texturizar com pincel do que texturizar com textura pronta ou do Photoshop ou da internet. Porque geralmente essas texturas que são colocadas no papel, elas ficam muito artificiais. As texturas do brush são texturas que você controla mais, você faz os tons. É um processo de desenhar a textura. E isso sempre é um processo mais pessoal, um processo mais artesanal e fica mais interessante, né? Utilizando de novo a técnica da sombra em preto, vamos começar aí a pintura do personagem. Interessante, a primeira vez que eu vi essa técnica da sombra em preto, eu pensei que isso não ia dar certo. Eu falei assim, não, isso não vai dar certo, ficou muito estranho. Mas não é que dá certo mesmo, é uma coisa extremamente prática, né? Outra coisa que eu faço, pessoal, que vocês podem ver aí, que é o quê? Primeiro eu dou uma pincelada grossona e depois eu edito, tá? Por que é mais interessante isso, segundo o meu ponto de vista? Desculpa, pessoal, não bocejada, hein? Então, por que é mais interessante isso, segundo o meu ponto de vista, dar essa pincelada grossa? Porque dando essa pincelada grossa, o que você faz? Você pega o geral, o principal, e depois você chega mais perto, dá um zoom e pinta os detalhes específicos. Então essa é a questão. E aí para pintar isso, pessoal, entra muito conhecimento de anatomia, conhecimento de volume, a experiência com sombra de recorte, porque utilizando bastante essa sombra de recorte, vocês vão chegar um momento que vocês vão saber o que funciona e o que não funciona. Não é só uma questão meramente anatômica, né? Você conhece todos os músculos, todos os volumes, agora você vai saber fazer perfeitamente sombra de recorte. Não, tem que estar acostumado, né? A fazer esse tipo de sombra para ver o que fica mais interessante, né? Muitos pintores, né, de pintura mais clássica começam fazendo a sua pintura a partir da sombra de recorte. Ou do seu inverso, né, que é o brilho de recorte.
quando você utiliza o brilho como recorte. Aí o que você tem? Você tem o personagem, o objeto escuro, e daí você vai fazer a abertura de brilho, que vai ser jogar um tom mais claro do que ele é. Né? Isso também é uma técnica bem interessante. Na pintura ao óleo é muito usado isso. Né? Nessas páginas, eu mantive quase toda ela com a lógica da sombra no alto, no canto superior, né, à direita. Então, aí uns detalhezinhos, né? Não estou trabalhando muito nessas sombras aí, porque senão o nosso foco vai ser perdido, né? O nosso foco é uma informação rápida e um trabalho que a gente considera que é bom, mas que é feito em pouco tempo. Aí mais dois elementos nesse cenário, que um deles é jogar uma sombra de contorno mais dura, né, nesse pilar, e depois jogar uma sombra de contorno de um objeto projetado. Essa sombra de contorno de um objeto projetado às vezes dá muito volume, porque geralmente na natureza a gente tem objetos projetados, né, que pode ser uma outra construção, pode ser um outro poste, né? E uma coisa que eu estou fazendo, que se vocês verem, eu uso a camada de tons no cenário e em cima da camada de tons eu jogo a sombra projetada. Depois eu posso ajustar o tom na opacidade ou no lightness, no Ctrl U, né, que é o Hue Saturation. Jogo um airbrush para dar um contraste maior, layout, e acabo por aqui, né, pessoal, a pintura de mais uma página e mais um vídeo sobre como sombrear ou como fazer arte final de quadrinhos.